meio ao ritmo acelerado de inovação que estamos vivendo, não é novidade que novos tempos pedem novas culturas. Eu sou Eberson Marinho, faço parte do time de marketing e a convidada do Papo com MJVers de hoje é Juliana Yui, consultora de inovação e legal designer, para bater um papo com a gente sobre inovação jurídica na transformação digital. Oi Ju, tudo bem? Tudo bem. Bom, primeiramente, muito obrigado por estar aqui. Para a gente começar, conta um pouquinho da sua trajetória até a MJV. Tá certo. Bom, eu sou de São Paulo, eu já moro no Rio há 10 anos, mas eu sou de lá. Eu fiz uma primeira graduação lá em Direito, me formei lá na USP. Trabalhei com Direito do Consumidor, trabalhei com Direito Contencioso, trabalhei com Direito Societário, Fusões e Aquisições. E aí eu decidi dar uma parada na minha carreira e recomeçar um pouco do zero. Fui estudar Arquitetura e Design, também na USP. E aí trabalhei como designer, sem tocar mais na parte de Direito. Trabalhei com design gráfico, com branding, estratégia de marca. Aí eu tive um filho, que foi um pouco um marco na minha vida, é muito comum isso acontecer. E depois que ele nasceu, eu fiz uma especialização em compliance. Eu me deparei com um direito já um pouco diferente dos 15 anos atrás, quando eu tinha feito a faculdade, né? O mundo mudou. E quando eu comecei a estudar compliance, eu comecei a perceber que o olhar do designer, que é um olhar muito humano, tinha muito para trazer para essa área de compliance. E nisso eu conheci o Ismar, né, um dos fundadores da MJV, e ele me convidou para vir me juntar aqui ao time para talvez trazer um pouco essa oferta, essa junção do mundo do design com o mundo do direito. O que é muito atual ou é um movimento que tem acontecido há bastante tempo? É bastante atual, mas está acontecendo um pouco em progressão geométrica, assim, numa velocidade acelerada, como tudo nesse mundo hoje em dia. Então, hoje em dia, a gente ouve falar bastante em termos como legal design, né, que é um encontro um pouco desse universo do design com o universo legal, novas habilidades, novos skills que os advogados têm que ter, inovação jurídica de uma forma geral, jurídico ágil, que é um pouco assim do que eu vou falar um pouco, me aprofundar um pouco nessa conversa hoje com você, mas isso já está bastante em voga hoje em dia. Assim, os profissionais estão procurando, os advogados estão procurando, os departamentos jurídicos estão procurando, porque a gente está precisando inovar um pouquinho. Parte da transformação digital, né, Gil? Totalmente. Perfeito. Totalmente parte da transformação digital. Embora ainda seja um conceito em formação, na sua visão, o que pode ser entendido como jurídico ágil? Eu sempre falo que todo o vocabulário de inovação, ele é muito orgânico e ele está sempre em movimento. Então, as pessoas, às vezes, falam com intenções diferentes, falam pensando em coisas diferentes. O que a gente está fazendo, quando a gente pensa num jurídico ágil, é trazer alguns pilares do mindset da cultura ágil, não só da cultura ágil, mas também unindo um pouco da cultura do design e human-centric para o departamento jurídico. Eu sempre gosto assim de como é algo que a gente está construindo e quando a gente implementa, a gente também sempre constrói junto com o cliente. Eu gosto primeiro de trazer um pouco uma contextualização do que a gente está vendo no mundo hoje. Perfeito. Então, esse mundo, né, VUCA, esse mundo de transformação digital, incerto, complexo, o que ele traz que a gente enxerga que são pilares básicos, assim, para qualquer cultura organizacional, para qualquer departamento e também para o departamento jurídico. Acho que são 3 ou 4 pilares, né? Primeiro, você tem a gente tem uma era do usuário. Então, hoje em dia, as empresas estão construindo junto com o cliente, elas estão ouvindo o cliente. Até saiu agora recentemente um livro de um professor da Harvard Business dizendo que o que traz a disrupção nos negócios hoje em dia não é a tecnologia e sim os clientes. São os clientes que vão demandando novos usos. E isso serve tanto para um cliente externo quanto um cliente interno, né, do departamento jurídico. Então, isso de você ter foco no cliente, de você trazer o cliente para construir soluções junto com você, isso eu acho que um dos grandes pilares. Um outro pilar que está ligado a isso é entrega de valor. Então, você tem que entender o que é valor para aquele cliente.
Quando a gente fala do jurídico, eu, pelo menos, quando fiz faculdade, eu acho que isso ainda não chegou a mudar. A gente tem uma coisa muito advogado-centric e problema-centric, lei-centric, em vez de cliente-centric, né? Então, um dos exemplos mais evidentes é um pouco o nosso linguajar. O advogado está muito acostumado com o que a gente chama de juridiquês e eu quando saí, por exemplo, da faculdade, era um valor você falar como uma doutora. O doutor fala bonito, a doutora fala bonito e ninguém entende. Exatamente, é uma comunicação que fica muito exclusiva, né? Exato, e a gente tem agora, nessa cultura ágil, a gente quer simplificar processo e comunicação. Perfeito. Então, isso muda um pouco o eixo das coisas, né? Antes o advogado, ele falava esse linguajar um pouco mais técnico, e se o cliente não entendia, era algo visto. Agora não, agora você é responsável se o cliente está entendendo o que você está dizendo ou não, né? Então, isso é um dos pilares, essa coisa muito voltada para o cliente, para o usuário. Então, existe um processo de colaboração e de cocriação em construção de solução, né? Outro pilar muito importante é tecnologia e dados. Então, a gente tem que entender quais são os dados que um departamento jurídico conta e quais são os dados com que ele pode contar. O segundo pilar é que algo que a transformação digital trouxe em evidência é que a gente pensa agora em rede. A gente não pensa mais em silos verticais. Então, é muito difícil hoje em dia você pensar num departamento jurídico isolado dos outros departamentos. A gente tem que pensar em algo sistêmico e como isso se organiza. O mindset ágil, nesse sentido, ele trabalha muito com uma gerência, uma gestão mais horizontal e menos vertical. E aí a gente tenta, de alguma forma, trazer isso, que tem a ver com cocriação, com multidisciplinaridade, com trabalhar nos processos com diversos stakeholders além do cliente. E acho que outro pilar fundamental também da transformação digital é a questão de dados, né? Que a gente ainda está vendo as empresas muito tímidas em explorar uma estratégia de dados que, de fato, dê suporte para você construir justamente esse jurídico mais eficiente. Perfeito. E os dados por si só, eles não servem para basicamente nada, né? Não servem. A gente tende a achar que é uma varinha mágica e, assim, você tem que ter dados com qualidade. Então, primeiro você tem que definir que tipo de informação você tem que buscar, antes de pensar já em dados, né? Quais são as informações estratégicas que vão mostrar que você está indo pelo caminho certo. Porque uma coisa que a gente sabe um pouco quando a gente lida com inovação é que nós vamos errar, né? Então, a gente tem que ter uma capacidade de aprendizado e resposta rápida. Isso é muito interessante, o que o mundo das startups trouxeram para cá, né? Porque eu me lembro das histórias quando eu fui pesquisar por que o YouTube surgiu, porque era para ser um programa de vídeo só para casais de namoro, sim, né? Sim. Acho que, eu não lembro se o Twitter ou o Foursquare ou o Instagram era só para ter um feature atrelado ao Foursquare, um outro para podcast, e hoje em dia, olha o que eles são, né? Por quê? Porque os usuários que foram usando para outras finalidades, e eles foram levantando dados. Então, o Airbnb é outro gigante que cresceu um pouco muito com essa construção, né, junto com o usuário. E como você acredita que o jurídico ágil consegue trazer de valor para os negócios? O jurídico, assim como o compliance, é a área da empresa que constrói um pouco a estrutura para a empresa, é a área que faz a ponte entre como a empresa deve se comportar, os riscos que ela corre, com o negócio em si da empresa. Então, é muito comum a gente ouvir que o jurídico, o compliance, é o DPV, Departamento de Prevenção à Venda. Então, assim, ele não pode ser um departamento de prevenção à inovação, né? Então, assim, o jurídico, ele tem que ter esse olhar mais parceiro e menos advisor, no sentido de o risco é esse e não vai por aqui. Eu acho que nessa construção... Porque uma coisa assim que eu acho que tem que ficar claro é que o core do jurídico não vai mudar. Ou seja, o jurídico vai ter sempre que saber tecnicamente o que é melhor para a empresa, qual o risco que ela corre, defender a empresa eventualmente num processo. Então, isso em si não vai mudar. Mas a forma de se fazer isso, de se conduzir isso,
tem que mudar. E isso já é uma grande alteração. Com certeza. Para o jurídico ser, de fato, mais estratégico e ser um companheiro na inovação e talvez um impulsionador assim, da inovação. Com consequência, claro. E você pode contar algum case que tenha sido aplicado na MJV? Sim, claro. Recentemente a gente trabalhou justamente com essa transformação de jurídico ágil. A gente gosta de trabalhar com duas frentes ao mesmo tempo. Então, a gente trabalha com algo que é uma capacitação falando desse aculturamento, uma capacitação dos stakeholders envolvidos, mas a gente gosta sempre de eleger um projeto para colocar a mão na massa. Então, nós trabalhamos com o departamento de contratos de uma empresa, de um grande cliente nosso, e um projeto que a gente escolheu foi transformar um documento que eles tinham de alguns anos atrás, que estava totalmente num juridiquês, só textual, em algo mais, o que a gente chama de user-friendly, né? Então, numa linguagem mais visual, numa linguagem mais imediata, para que o cliente interno fosse informado daquele conteúdo de uma forma mais rápida, né? E todo o processo pudesse ser com menos fricção. Foi bastante interessante, assim, foi bem legal. E o que a gente vê também é que, na verdade, os advogados eles não estão tão distantes dos designers, né? Porque os advogados também são treinados para lidar com problema humano, são treinados de uma certa forma para lidar com cliente, sim. Então, acho que está tudo ali já. A sementinha já está ali, é só uma questão da gente ir trabalhando o mindset e trazendo novos skills assim, para serem explorados um pouco. Fantástico. E olhando para frente, para onde vai a inovação no jurídico, Ju? Algo a médio, longo prazo que a gente precisa ficar de olho? Eu acho que eu tenho visto cada vez mais cursos para desenvolver soft skills nos advogados, então muito dessa questão de contratos mais com recursos visuais, para simplificar a comunicação, isso assim, é algo que eu já vejo acontecendo. Mas só vai aumentar, né? Só vai aumentar. Mas eu acho que, é claro, quando você traz isso para um contexto de uma empresa, de um departamento inteiro, é mais lento o processo. Claro. Então, acho que o processo vai ser esse. A gente tem visto cada vez mais a demanda aumentando muito de departamentos jurídicos. E, assim, normalmente, eu não sei se você já viu aquela curva de inovação, os advogados são os últimos, né? E, assim, agora já está todo mundo inserido nisso. Então, acho que o caminho vai ser cada vez mais esse de colocar também, alinhar o departamento jurídico, ele tem que ser assim, tão inovador quanto um departamento de produto, marketing, quanto o resto das empresas. Bom, Ju, muito obrigado por ter vindo e participado do programa. Obrigada pelo convite. Foi um super prazer. E se você gostou do vídeo, é muito importante pra gente saber se foi útil para você. Deixe nos comentários dizendo o que você achou e compartilhe com suas conexões. Até o próximo Papo com MJ Viewers.